As festividades em comemoração aos 80 anos de Quirinópolis começaram com chave de ouro, e o pontapé inicial foi a abertura da primeira Copa Quiri de futebol de base no sábado, dia 13 de janeiro. Já no domingo, dia 14, tivemos o primeiro desafio de mountain bike. Conversamos com o Salvador Correia, que é superintendente de esportes, que nos informou como está a programação dessa semana de eventos, e em seguida confira como foi a colocação dos atletas em cada categoria do desafio mountain bike. Nós realizamos aí, no último final de semana, nós tivemos a abertura da primeira Copa Quiri de futebol de base, que acontece aí dos dias 13 e vai até agora o dia 19, onde acontecem as grandes finais. Nós estamos com um total de 25 delegações de diversos estados brasileiros que estão aqui. Quirinópolis, então, agora, nesse mês de janeiro, é o cenário do futebol brasileiro. Também no final de semana nós realizamos a primeira etapa de mountain bike, mais de 70 km, realizado aqui na Serra da Fortaleza. Mais de 310 atletas estiveram aqui na nossa cidade, encantados com a beleza que nós temos aqui e esse percurso que foi desafiante para cada um deles, E você depois vai acompanhar aí na matéria quem foram os vencedores que chegaram lá e estiveram no nosso pódio. Mas a nossa programação, ela não para por aí. Nós vamos ter aí no próximo dia 21 e 22, no dia 21 nós temos a corrida de rua, circuito Avant-Garden, partindo ali do condomínio Avant-Garden, percorrendo as ruas da cidade num total de 3, 5 e 10 km. No dia 21 também, a partir do meio-dia, no Lago Sol Poente, nós temos um grande movimento de som automotivo, juntamente com a equipe do Moto Quiri. Nós vamos estar aí com os digitais influencers, com as suas motos, fazendo manobras radicais. E no dia 22, nós trazemos também a equipe Juninho Moto Show, que vai fazer um grande evento ali no Lago Sol Poente, juntamente com a equipe de som automotivo. Então nós estamos preparando uma programação esportiva muito grande para comemorar aí os 80 anos de Quirinópolis, porque a nossa cidade merece. Sem esquecer que nós temos também as finais do Campeonato Municipal Amador, veterano, Society 40+, e também o Campeonato Municipal Amador, categoria livre, que acontece aí no mês de janeiro, onde nós vamos descobrir quem são os melhores aqui da nossa cidade. As 5 primeiras colocadas na categoria Pro Feminino Elite Feminino são: em quinto lugar, Lívia Medeiros Alves de Paula; em quarto lugar, Eliane Mota Moraes; em terceiro lugar, Sandra Mendes de Oliveira Lima; em segundo lugar, Eliane Leonora da Silva Pereira; e em primeiro lugar, Thaisa Batista Carvalho, que venceu com um tempo de 2 horas 49 minutos e 8 segundos. As 4 primeiras colocadas na categoria Esporte Feminino de 15 a 30 anos são: em quarto lugar, Isadora de Aleixo Xavier; em terceiro lugar, Maria Fernanda Oliveira Andrade; em segundo lugar, Jennifer Vitória Soares Oliveira Maia; e em primeiro lugar, Michele Constante, que venceu com um tempo de 2 horas 14 minutos e 9 segundos. As 5 primeiras colocadas na categoria Esporte Feminino de 31 a 40 anos são: em quinto lugar, Michele Cristina Santos; em quarto lugar, Mariane Ferreira Marques; em terceiro lugar, Ana Paula Alves Silva; em segundo lugar, Kátia Alves e Silva; e em primeiro lugar, Eliane Anselmo Ferreira Franco, que ganhou com um tempo de 2 horas 11 minutos e 44 segundos. As 5 primeiras colocadas na categoria Esporte Feminino de 41 a 50 anos são: em quinto lugar, Lucimar Ferreira de Queiroz; em quarto lugar, Maria Ceiliane Soares Constante de Oliveira; em terceiro lugar, Alicevânia Rodrigues Fernandes; em segundo lugar, Sandra Guimarães Cabral Mendes; e em primeiro lugar, Joana Dark de Oliveira, que ganhou com um tempo de 2 horas 3 minutos e 6 segundos. As 5 primeiras colocadas na categoria Esporte Feminino de 51 anos acima são: em quinto lugar, Vera Luciane Parreira Ramos; em quarto lugar, Raquilândia Medeiros; em terceiro lugar, Delanir Shimune; em segundo lugar, Alessandra Régia de Carvalho; e em primeiro lugar,
Andréia Henrique da Silva, que ganhou com um tempo de 2 horas, 8 minutos e 37 segundos. As duas primeiras colocadas na categoria Pro Feminino de 15 a 35 anos são, em segundo lugar, a Sucena Samira Silva Araújo e em primeiro lugar, Nayane Oliveira Maia Alves, que ganhou com um tempo de 3 horas, 29 minutos e 24 segundos. As duas primeiras colocadas na categoria Pro Feminino de 36 anos acima são, em segundo lugar, Helenice Borges Soares e em primeiro lugar, a Guinéia Pereira Castro, que ganhou com o tempo de 3 horas, 20 minutos e 51 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Pro Elite Masculino são, em quinto lugar, Natan Gonçalves Menezes, em quarto lugar, Wilson Nunes de Freitas Júnior, em terceiro lugar, Joseph Amorim, em segundo lugar, Emerson Marcelo Bezerra Feitosa Sobrinho e em primeiro lugar, Kaique Mendes Borba, que ganhou com um tempo de 2 horas, 8 minutos e 20 segundos. Os 4 primeiros colocados na categoria Esporte Masculino PNE Idade Livre são, em quarto lugar, Júlio César Gomes de Araújo, em terceiro lugar, Sebastião da Conceição, em segundo lugar, Rogério Moraes e em primeiro lugar, Geraldo Pereira, que ganhou com um tempo de 2 horas, 8 minutos e 41 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Esporte Masculino de 15 a 25 anos são, em quinto lugar, Pedro Lemos, em quarto lugar, Guilherme Tel Borges Araújo, em terceiro lugar, Edson Victor, em segundo lugar, João Pedro Carvalho Arraes e em primeiro lugar, Danilo Queiroz Souza, que ganhou com um tempo de 1 hora, 30 minutos e 44 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Esporte Masculino de 26 a 30 anos são, em quinto lugar, Jean Carlos Silva dos Santos, em quarto lugar, Carlos Augusto Ferreira, em terceiro lugar, Carlos Henrique Constante Soares, em segundo lugar, Edgar Rodrigues Costa e em primeiro lugar, Bruno Max Guimarães de Paula, que ganhou com um tempo de 1 hora, 30 minutos e 58 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Esporte Masculino de 31 a 35 anos são, em quinto lugar, Ângelo Lemes Tercariol, em quarto lugar, Rodrigo Marques do Nascimento, em terceiro lugar, Rafael Silva Medeiros, em segundo lugar, Ismailei Ferreira dos Santos e em primeiro lugar, Francisco da Chaga Santiago Pereira, que ganhou com um tempo de 1 hora, 40 minutos e 38 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Esporte Masculino de 36 a 40 anos são, em quinto lugar, Johnny Silva Bispo, em quarto lugar, William Dias de Oliveira, em terceiro lugar, Leandro Moura Menezes, em segundo lugar, Thiago Vieira Costa e em primeiro lugar, Sérgio Bernardo, que ganhou com um tempo de 1 hora, 27 minutos e 13 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Esporte Masculino de 41 a 45 anos são, em quinto lugar, Alexandro de Paula, em quarto lugar, Vander Soares Mendonça, em terceiro lugar, Wigney Rodrigues de Assis, em segundo lugar, Ronaldo Cardoso de Carvalho e em primeiro lugar, Reginaldo Barbosa da Silva, que ganhou com um tempo de 1 hora, 39 minutos e 33 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Esporte Masculino de 46 a 50 anos são, em quinto lugar, Reidner Portela de Souza, em quarto lugar, Jordomiro Nunes Barcelos, em terceiro lugar, Giovanni Ferreira Freitas, em segundo lugar, Murilo Severino Barbosa e em primeiro lugar, Romerson de Brito Silva, que ganhou com um tempo de 1 hora, 32 minutos e 45 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Esporte Masculino de 51 a 55 anos são, em quinto lugar, Expedito Ferreira, em quarto lugar, Henry Nunes da Silveira, em terceiro lugar, Alessandro de Jesus, em segundo lugar, Carlos Constante de Oliveira e em primeiro lugar, Cairo Nazaré Silva, que ganhou com um tempo de 1 hora, 31 minutos e 49 segundos.
Os 5 primeiros colocados que ganharam na categoria Esporte Masculino 56 anos acima são: em quinto lugar, Francirene Corrêa Fernandes, em quarto lugar, Giovanni José Pires, em terceiro lugar, Ivonaldo da Silva Guerreiro, em segundo lugar, Adailton Anselmo de Lima e em primeiro lugar, Erlei Batista Dias, que ganhou com um tempo de 1 hora 55 minutos e 33 segundos. Os 5 primeiros colocados que ganharam na categoria peso pesado são: em quinto lugar, Danilo José Paula Silva, em quarto lugar, Guilherme Souza Soares, em terceiro lugar, Rosildo Christian Silva Nunes, em segundo lugar, Edson Carlos da Silva e em primeiro lugar, Erli Correia Carneiro, que ganhou com um tempo de 1 hora 39 minutos e 47 segundos. Os 4 primeiros colocados na categoria Pro masculino de 15 a 25 anos são: em quarto lugar, Rafael Cavalcante Assis de Souza, em terceiro lugar, Marco Antônio Martins Ferreira, em segundo lugar, João Miguel Borges Silva e em primeiro lugar, Arthur Freitas de Paula, que ganhou com um tempo de 2 horas 20 minutos e 4 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Pro masculino de 26 a 30 anos são: em quinto lugar, Lucas Aparecido Guimarães Pinheiro, em quarto lugar, Gustavo Silva Borges, em terceiro lugar, Giovanni Oliveira Freire, em segundo lugar, Kaique Henrique Mazzali e em primeiro lugar, Leonardo Ramos de Oliveira Cabral, que ganhou com um tempo de 2 horas 25 minutos e 8 segundos. Os 3 primeiros colocados na categoria Pro masculino de 31 a 35 anos são: em terceiro lugar, Pedro Santos Filho, em segundo lugar, Igor Rafael da Silva e em primeiro lugar, João Batista da Silva Paula Júnior, que ganhou com um tempo de 2 horas 23 minutos e 30 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Pro masculino de 36 a 40 anos são: em quinto lugar, David de Faria, em quarto lugar, Silfarney Oliveira Maia, em terceiro lugar, Maciano de Melo Pereira Pereira, em segundo lugar, Fabrício Rodrigues da Silva e em primeiro lugar, Sérgio Farias Barreto, que ganhou com um tempo de 2 horas 19 minutos e 52 segundos. Os 5 primeiros colocados da categoria Pro masculino de 41 a 45 anos são: em quinto lugar, William Ferreira, em quarto lugar, Eduardo Ala Belisário, em terceiro lugar, Wender Diniz, em segundo lugar, Rogério Ferreira da Silva e em primeiro lugar, Carlos Henrique Fernandes de Oliveira, que ganhou com um tempo de 2 horas 20 minutos e 8 segundos. Os 5 primeiros colocados na categoria Pro masculino de 46 a 55 anos são: em quinto lugar, Netizalém Pereira da Silva, em quarto lugar, Leonardo Ianino Fortes, em terceiro lugar, Ailton Guedes, em segundo lugar, Alessandro Martins de Paula e em primeiro lugar, Alex da Silva Araújo, que ganhou com um tempo de 2 horas e 20 minutos. Os 2 primeiros colocados na categoria Pro masculino de 56 anos acima são: em segundo lugar, Nelson César de Vasconcelos e em primeiro lugar, Osneider Lima Costa, que ganhou com um tempo de 2 horas 51 minutos e 48 segundos.